Olá, queridos alunos do curso básico de teologia. Um forte abraço a cada um de vocês. Aqui é o pastor Aguinaldo Silva Mariano. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana no bairro Elvamar, em Governador Valadares. Recebi do meu amigo reverendo César a honrosa incumbência de falar com vocês a respeito da cristologia. E atendi o convite com muito prazer, com muita alegria. Primeiramente, eu gostaria de louvar a Deus pela vida de vocês, pela dedicação de cada um e o desejo de aprender mais a respeito das doutrinas bíblicas, conforme nós conhecemos na teologia reformada. Dizer que é uma alegria saber que há tantos irmãos desejosos de aprender da palavra de Deus, aprender das doutrinas bíblicas, e a minha oração é para que esse desejo sempre aumente no coração de vocês. Não apenas o desejo de conhecer e saber mais a respeito dessas doutrinas, mas também o desejo de propagá-las, de ensiná-las a outras pessoas. Porque quando nós ensinamos, quando nós propagamos a teologia reformada, nós estamos propagando e ensinando a teologia bíblica, aquilo que a Bíblia ensina a respeito do homem, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da salvação, enfim, nós estamos propagando o Evangelho. Então, que cada um de vocês tenha esse desejo também de ensinar a outras pessoas a respeito dessas doutrinas tão valiosas e tão importantes. Bom, então vamos falar um pouco sobre a cristologia. O que é a cristologia? A cristologia é uma unidade da teologia sistemática que trata sobre Jesus Cristo. Então, portanto, a cristologia é a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Por isso o nome, né? Cristologia, porque nós estudamos a respeito de Cristo. Normalmente, nos manuais de teologia, especialmente os manuais de linha reformada, a cristologia, o ensino, o estudo da cristologia vem logo depois do estudo a respeito do homem e antecede o estudo propriamente a respeito da salvação. Então está no meio, né, entre o estudo sobre o homem e o estudo a respeito da salvação. Então, assim, num esboço típico de uma teologia sistemática, nós temos o estudo a respeito de Deus, primeiramente, depois nós temos o estudo que fala sobre a criação em geral, e aí nós entramos naquela parte que estuda a respeito do homem, a sua criação, a sua natureza, a sua queda, portanto, estudamos a respeito do pecado, e logo em seguida nós temos o estudo a respeito de Cristo, da sua pessoa e da sua obra. Isso é bastante natural, ou seja, é bastante natural que a teologia a respeito de Cristo, ou que o ensino a respeito de Cristo, esteja situado exatamente entre o estudo a respeito do homem e o estudo a respeito da salvação, porque Cristo é aquele que veio para realizar a obra da redenção do homem. Então nós estudamos sobre o homem, sobre o pecado, sobre a queda, e depois vamos estudar sobre a salvação, e Cristo é aquele que veio para realizar essa obra de redenção, por isso o estudo da cristologia está entre o estudo sobre o homem e o estudo a respeito da salvação. O breve catecismo de Westminster, por exemplo, tem essa dinâmica, né? Após ensinar a respeito do homem, o seu estado de pecado e a sua necessidade da salvação ou da redenção, e antes de falar propriamente sobre a redenção, o breve catecismo pergunta, lá na pergunta número 21, quem é o redentor dos eleitos de Deus? Então ele termina o ensino falando sobre a necessidade do Redentor, depois o catecismo vai falar sobre a redenção propriamente dita, mas antes disso o catecismo ensina sobre Jesus Cristo. E inicia a sessão que vai falar sobre Jesus com a pergunta, quem é o Redentor dos eleitos de Deus? E vai responder assim, o único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo. E a partir daí, o breve catecismo vai ensinar a respeito de Jesus, sua natureza divino-humana, os seus ofícios, os seus estados de humilhação e de redenção, de humilhação e de exaltação, e também sobre a sua obra de redenção. Então, basicamente, são esses assuntos que a cristologia trabalha. Mas qual é a importância do estudo da cristologia? Podemos responder que, basicamente,
a importância do estudo da cristologia é buscar uma compreensão sobre quem é Jesus Cristo, a sua obra, a sua pessoa, as suas naturezas, a relação que ele tem com o Pai e com o Espírito Santo, que são as duas outras pessoas da Trindade. Enfim, conhecer melhor a respeito daquele que nós cremos que é o único Redentor dos eleitos de Deus. Vamos conhecer a respeito de Jesus, o que a Bíblia ensina a respeito de Jesus Cristo. A cristologia se divide basicamente da seguinte maneira. Começa falando sobre os nomes e sobre a natureza de Cristo. Aqui, nesse ponto, se estuda a respeito dos nomes de Jesus conforme apresentados nas Escrituras. Há pelo menos 5 nomes que são dados a ele nas Escrituras, né? O nome de Jesus, o nome Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus e Senhor. Basicamente, esses 5 nomes compreendem a designação que é dada a Jesus nas Escrituras. Então, nesse tópico, a cristologia estuda o que esses nomes significam e que relação esses nomes têm com a obra realizada por Jesus. E logo em seguida, a cristologia vai estudar as naturezas de Cristo. Nesse tópico sobre as naturezas de Cristo, o que se estuda é o que a igreja confessa a respeito das duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. E o objetivo desse tópico da cristologia é mostrar que Jesus é, ao mesmo tempo, Deus, plenamente Deus, e homem, plenamente homem. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. E essas duas naturezas, natureza divina e natureza humana, são distintas e, ao mesmo tempo, necessárias para que Jesus Cristo realizasse a sua obra como Redentor. Então, a cristologia vai ensinar por que Jesus, para ser o Redentor, tem que ser Deus, plenamente Deus, e tem que ser homem, plenamente homem. E essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana de Jesus, não se confundem, não se misturam, e a cristologia vai ensinar, então, como essas duas naturezas coexistem ao mesmo tempo numa única pessoa. Em seguida, a cristologia vai estudar os estados de Cristo. Nesse tópico da cristologia se estuda a respeito dos estados de Jesus. Aí nós vamos distinguir o estado de humilhação e o estado de exaltação. O estado de humilhação de Cristo, de acordo, por exemplo, com o nosso breve catecismo de Westminster, se constitui no fato de ele nascer em condição humilde, estar sujeito à lei, em sofrer as misérias desta vida, estar sujeito à ira de Deus, morrer na cruz, ser sepultado e permanecer debaixo do poder da morte por certo tempo. Ou seja, basicamente o que se estuda aqui nesse tópico sobre o estado de humilhação de Jesus é a sua vida terrena, a sua obra terrena, desde o seu nascimento até a sua morte e sepultamento. Inclusive, esse é o artigo que ocupa a maior parte, por exemplo, do Credo Apostólico. E depois estuda-se o estado de exaltação de Cristo, que consiste na sua ressurreição, na sua ascensão ao céu, no fato de ele estar assentado à direita de Deus para vir julgar o mundo um dia. E, por fim, a cristologia vai estudar os ofícios de Cristo. Os ofícios de Cristo são funções que Jesus Cristo realiza com relação à sua obra como Redentor. Ofícios esses que ele exerce tanto no seu estado de humilhação quanto no seu estado de exaltação. São 3 ofícios que Jesus realiza, ou 3 funções que ele realiza com relação à sua obra redentora, que nós estudamos na cristologia. O ofício de profeta, que consiste na revelação da vontade de Deus que Jesus Cristo faz pela palavra. O ofício de sacerdote, que consiste no oferecimento de si mesmo como sacrifício para satisfazer a justiça de Deus. E o ofício de rei,
que consiste na sujeição de nós mesmos a Ele, no governo dele sobre a nossa vida, na proteção daqueles que ele salvou e também no fato dele subjugar tanto os nossos inimigos quanto os inimigos dele mesmo. Então, basicamente, é isso que estudamos na Cristologia. Não é pouca coisa, né? Obviamente, mas um bom estudo nos ajuda a compreender toda esta dinâmica. É importantíssimo nós conhecermos quem é Jesus e toda a sua obra. E o nosso desejo é que Deus abençoe essa classe, essa turma, abençoe o professor na exposição desta matéria, para que todos sejam bem, não apenas bem informados, mas bem instruídos a respeito da doutrina de Jesus Cristo, conforme nós aprendemos as Escrituras e conforme ela vem se desenvolvendo na história da igreja. Um forte abraço a cada um de vocês, Deus abençoe seus estudos, em nome de Jesus.